Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal o programa Opinião. Hoje, dia 9 de agosto de 2022. Bom estar com você, mais uma vez ao vivo. Rapaz, nós de ver que Cuiabá, pasme você, Cuiabá, quente, um sol para cada cuiabano, tá com um friozinho aí, um friozinho bacana até, para quem gosta de frio, né? Há quem diga, Lorenberg, que o frio é o bullying contra os solteiros, né? E não deixa de ser verdade, né? O solteiro odeia frio. Mas estamos aqui, resistentes, né? Para cuiabano, qualquer ventinho mais fresco já é frio também, né? Vamos considerar isso. Opinião, hoje entrevista o caro, ele vem sempre aqui, né? O Fábio, nosso colega quase colega de bancada propriamente, né? O Fábio Granja, ele, quando a gente convida, ele vem aqui quase que um dos nossos membros aqui, porque ele está sempre aqui e faz um esforço. Ele estava em Poconé, para você ter uma ideia, hoje, até pouquinha hora. Ele pisou no acelerador para estar aqui, está aqui conosco para falar em nome da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas. Ele é superintendente da CDL. Vai falar aí tem a campanha importante agora, né, que se aproxima, não é bem uma campanha, mas você sabe que toda época de agosto fala assim o quê? Dia dos Pais, data que vai ser comemorada agora no próximo domingo. O Fábio vai falar sobre essa expectativa de vendas, como é que está o movimento no comércio, nas lojas, emprego, geração de emprego, enfim. Esteja bem à vontade para interagir conosco aqui. O Fábio Granja vai estar à disposição também para responder aos seus questionamentos. Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho. Um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade. Então, esteja bem à vontade. Você que acompanha o programa Opinião, não é? E pela internet também, pelo www.gazetadigital.com.br e pela página no Facebook da TV Pantanal. À vontade para interagir com a gente aqui pelo WhatsApp. Fábio Granja, muito bom tê-lo de novo aqui. Obrigado por mais uma vez e pelo esforço, principalmente hoje, para estar aqui para falar em nome da CDL. Muito bom tê-lo aqui. Obrigado. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer enorme estar aqui, ainda mais para falar, neste momento, de pontos até positivos, né? De melhora aí da nossa economia, do nosso comércio, geração de empregos. É sempre muito bom estar com vocês. Faz tempo que a gente quer receber notícias boas da CDL. Poxa, Fábio, como é que tá as vendas? Como é que estão as vendas? Está gerando emprego nas lojas, enfim e tal. E sempre, quando vinha às vezes anteriores, o cenário não era dos melhores, não é? Tinha uma pandemia? Tinha uma pandemia, é verdade, não é? Agora tem pandemia ainda? Fraquinha, mas ainda tem. Tem ainda uma guerra para piorar aí, lá fora, que está influenciando, inclusive, os preços e tudo mais. Tem também. Mas hoje, nessa ocasião de agora, pelo amor de Deus, traga-nos boas notícias. Como é que está o cenário hoje aos olhos da CDL? Olha, Paulo, o cenário ele está, claro, muito melhor do que nós vivenciamos aí nos últimos 2 anos. A gente sempre pega como um termômetro as datas comemorativas. Então, quando a gente analisa aí todas as datas comemorativas que tivemos nesse primeiro semestre, desde Dia das Mães, Namorados, a própria Páscoa, foram datas que apresentaram resultados superiores a 2021, superiores a 2020, chegando ao mesmo patamar de 2019. Então, isso demonstra que a confiança do empresário, a confiança do consumidor tem retornado para o nosso estado. Mato Grosso tem sido destaque em termos de vendas, Mato Grosso tem sido destaque no número de geração de empregos e também quando a gente faz um comparativo muito positivo é que aumentaram as vendas e a inadimplência teve uma redução. Então esse cenário mostra um equilíbrio importante aí que demonstra que nós estamos num caminho de retomada. Uma Cuiabá em especial puxado por qual segmento essa melhora? Olha, Cuiabá é um pouquinho diferente do interior do estado, né? No interior do estado a gente olha muito o agro, principalmente nesse primeiro semestre, a geração de empregos que o agro dá oportunidade, cria vagas, e Cuiabá é principalmente pelo setor de serviços e o comércio. Então, o setor de serviços retomou, né? Claro, não dá para dizer que recuperou ainda todo o prejuízo que teve durante a pandemia,
mas hoje nós estamos vendo uma Cuiabá com mais eventos, com mais comemorações, e isso ajuda a girar e muito de forma positiva a nossa economia. Professor Lourenberg. Superintendente, antes de mais nada, registrar nossa alegria. É sempre uma alegria tê-lo aqui, porque faz com que nós venhamos a refletir sobre o cenário, em especial Mato Grosso. Eu vou pegar uma frase que o senhor falou a respeito de empregos, e lá no núcleo de inteligência do mercado do CDL de Cuiabá, traz alguns dados interessantes. E eu vou dar dois dados aqui, eu gostaria muito de uma reflexão do senhor. Por exemplo, em relação ao fechamento do semestre, foram 309.042 admissões e 258.997 demissões. O saldo ficou positivo em 50.045 novos postos de trabalho. Fecham aspas. E aí vem a minha provocação, superintendente, sempre no bom sentido. Nós criamos 309 mil novos postos ou houve uma substituição? Aqueles 259 demitidos, ou melhor, 259 dos 309 admitidos, não foi uma substituição? Ou foram novos postos de trabalho? Porque a impressão que se tem, olhando a grosso modo, você tem uma substituição, mas não novos empregos. É isso mesmo esse raciocínio? Ou o meu raciocínio está completamente fora? Vamos lá, professor. Faz sentido, sim. O que a gente analisa muito é o saldo. Quando a gente verifica o saldo, aí a gente analisa que foram criadas mais de 50 mil novas vagas de emprego. É a resultante. É resultante. Então, o resultado foram mais de 50 mil vagas. E o resultado final disso é no topo, no ranking hoje dos estados, o Mato Grosso é o segundo com a menor taxa de desemprego no país, só perde para Santa Catarina. Então isso demonstra que realmente o nosso estado tem uma força diferenciada quando a gente compara com o restante do Brasil. Tá? Eu sempre falo isso porque quando a gente compara empregos, quando a gente compara inadimplência, quando a gente compara volume de vendas, né, Mato Grosso realmente ele consegue ter um arranque na saída de qualquer crise quando a gente analisa com os outros estados. E um número eu acho interessante, professor, que a gente pode colocar, que esse resultado de 50 mil novas vagas poderia ser ainda melhor. Só que nós estamos enfrentando uma fase desde antes da pandemia, mas isso piorou após a pandemia, que é a falta de mão de obra qualificada. Um estudo que a gente está aprofundando, tentando entender esse cenário, é que muitas pessoas que estavam no mercado formal, durante a pandemia acabaram perdendo emprego, perdendo renda, tiveram que buscar mecanismos dentro da informalidade para manter uma renda dentro de casa e muitas dessas pessoas não retornaram mais para o mercado formal. Então nós temos um desafio, a qualificação, que tem sido difícil encontrar pessoas para preencherem vagas até mesmo básicas, por isso que a entrada do jovem hoje tem sido até maior do que aqueles que já estavam dentro do mercado. E por outro lado, como atrair essa pessoa novamente que de alguma forma se adaptou dentro dessa informalidade. Quando eu falo se adaptou, ele faz o horário que ele quer, ele se adaptou com aquela renda que ele estava tendo e muitas vezes ele não quer mais voltar para o mercado formal. Então é um desafio tanto para entidades públicas como privadas, para que a gente possa analisar esse mercado, esse cenário e assim pensar em ações que possam reverter esse quadro. Porque daqui para frente, se ele prejudicar, poderá ser um fator ruim aí para todos nós. Mas, superintendente, a fala do senhor sempre me provoca questionamentos e eu acho que isso é bom. Eu tenho umas 2 ou 3 perguntas, mas eu não vou fazê-las todas agora. Vou fazer só uma nesse sentido aí. O senhor falou que Mato Grosso é o segundo em empregos. Taxa de desemprego. Taxa de desemprego. Menor em taxa de desemprego. O segundo menor. Mas então, como que explica o índice grande e crescente de pobreza?
a cesta básica, para adquirir uma cesta básica hoje, é 700 ou um pouco mais de 700 reais. Ora, se eu tenho uma cesta básica de mais de 700 reais e que a maioria das pessoas, pelo menos na faixa da pobreza, não consegue comprar a cesta básica, está tirando itens dessa cesta para poder comprar uma parte dessa cesta, e, por outro lado, há um número crescente de pessoas precisando dos auxílios emergenciais, tanto o auxílio do Estado quanto no universo federal. E esse crescimento dessas pessoas é maior no chamado Vale do Rio Cuiabá. Quer dizer, como explica isso? Dá impressão não, eu tenho a certeza, e me corrija sempre se eu estiver errado, que aí faltam políticas públicas para a inclusão nesse processo todo. O senhor falou que nós temos a segunda menor taxa de desempregos, no entanto, eu tenho um maior índice de crescimento de pobreza, pessoas que não conseguem comprar alimentos. Não é estranho? O professor tocou num assunto que nós estávamos debatendo até há poucos dias. Saiu um relatório do Tribunal de Contas do Estado, que fez um relatório aí do ano de 2021 e foi publicado, se eu não me engano, em janeiro ou fevereiro desse ano. E lá ele entrou num aspecto da seguinte forma: Mato Grosso está no topo de arrecadação de ICMS. Porém, existe uma disparidade muito grande, principalmente no Vale do Rio Cuiabá, com o índice de aumento de pobreza. Principalmente pela falta de oportunidades nesses municípios. Inclusive, é uma política, né, a gente tem cobrado até o governo nesse sentido para que a gente possa gerar políticas públicas para fomentar o comércio local, fomentar a economia desses ambientes. Esse é um questionamento que a gente até levou para o governo, né? Será que não é um momento, fica uma reflexão, será que não é um momento aproveitarmos essa fase do governo, onde conseguiu equilibrar as contas, onde tem uma sobra de recursos financeiros, de abrir mão ou abrir espaço para redução de impostos, para tornar o poder de compra, a capacidade de pagamento maior para as pessoas, incentivando o consumo, que quando você incentiva o consumo, dando, claro, melhorando a capacidade de pagamento das pessoas, você acaba gerando mais oportunidades, como é o caso do emprego. Só que existe uma disparidade, existem vários fatores. Existe uma questão educacional, existe uma questão da capacitação dessas pessoas. Durante a pandemia, nós tivemos um projeto dentro da CDL que passaram 5.000 pessoas desempregadas lá dentro. Passaram, recebiam capacitação, treinamento e no final ganhavam uma cesta básica. Só que o que nos incomodou muito, dessas 5.000 pessoas, nós tiramos um pouco mais de 3% que tinha capacidade técnica de assumir uma função dentro do mercado de trabalho. Isso nos preocupou muito. Por quê? Essas pessoas, se não tiverem uma preparação, não tiverem uma educação, elas vão ficar cada vez mais refém do assistencialismo. Nós não somos muito a favor do assistencialismo. Nós precisamos ensinar as pessoas realmente a pescar. Não tem outra forma. Somente assim nós vamos conseguir reduzir essa disparidade que existe. Hoje está centralizado muito os recursos nas mãos de uns, mas existe uma fatia enorme da população que não está chegando essa renda a eles, mas muito também pela falta de condição, de preparo, de não entender como está funcionando esse mercado de trabalho. E muitas, professor, com toda sinceridade, nessas 5.000 pessoas que fizemos, por mais que nós tentamos capacitá-las, a maioria delas estavam lá por causa da cesta básica, por causa do assistencialismo. Não é querendo jogar, não é querendo criticar, mas muitas também se acostumaram com isso, se acostumaram nesse formato. E quando reduzir esse assistencialismo, o que será dessas pessoas quando ela precisar de fato ir para o mercado de trabalho? Então é um conjunto de fatores que realmente nós concordamos em um ponto certo. Falta políticas públicas para que a gente possa olhar esse cenário e a gente possa ter uma melhor distribuição de renda para que a população possa ter aí uma melhora na qualidade de vida. Faltam políticas públicas.
E eu tenho a obrigação de lembrar você que assiste ao programa Opinião, se é que é necessário lembrar, mas esse é um ano importantíssimo. Daqui a pouco estarão aí batendo à sua porta muitos candidatos aí que vão logo, lá em 2 de outubro, enfrentar as urnas. Você que vai encarar, na verdade, as urnas, né, para decidir se esses caras merecem ou não o seu voto de confiança. Então, é importante que, antes de qualquer coisa, você observe os discursos. Eles precisam ter, em seus planos de governo, propostas que possam resolver esse tipo de gargalo que o Fábio está dizendo aqui. Esse apagão da mão de obra qualificada, por exemplo, né? Os cursos, por que não temos mais cursos públicos? Por que não se há uma... Eu sei que existem alguns cursos, algumas ações por parte do poder público, no caso do estado do Mato Grosso, aqui em Cuiabá também. Mas é o suficiente? Não é. Sabe por que não é? Porque não é só o Fábio que está dizendo isso aqui, não. Todo mundo que vem aqui, antes dele vir aqui, já veio o Sérgio também da CDL, veio da FEComércio, veio o Júnior da CDL, veio da Fiente, o próprio governo veio aqui, falou que tem tanto, mas não é o suficiente. Então, há que se pensar agora em políticas para que daqui a pouco, não é, em outubro, a gente tenha certeza ao votar e que seja contemplada essa área, geração de emprego. Se Mato Grosso já tem o menor índice de desemprego, o segundo menor, que isso melhore, porque a gente pode e deve sempre melhorar, ainda mais Mato Grosso, que é esse gigante aí que não para de crescer, que aliás que cresce, né, a índices semelhantes aos, guardadas as proporções, aos chineses, não é? Então, eu pelo menos penso isso, não sei se, né, Lorenberg, que agora é hora de dar onça beber água, né? Não é tapinha nas costas, né, dando óculos, dando cadeira de rodas, que as coisas vão resolver, não. Tem que ter consciência na hora de votar. Nesse aspecto, o Fábio, foi só um desabafo meu aqui, viu, gente? Porque todo mundo que vem aqui tem o mesmo argumento, né? Esse apagão da mão de obra. Nesse sentido, o que nós temos hoje? Eu tenho que ir para o intervalo comercial daqui a pouco, mas dá tempo de abordar esse assunto ainda. O que nós temos aí à disposição das pessoas? O que você vislumbra? Nós temos lá por parte da FEComércio, Senac, o governo do estado tem lá uma secretaria que também... Tem 2 secretarias, né? A do Maurício Cecitec, Ciência e Tecnologia, e tem também a de Ação Social. E tem a FIENTE, enfim, é o suficiente? O que é preciso fazer aí na sua avaliação? O que esse pessoal precisa, digamos que estejam ali, todos eles ali assistindo ao programa Opinião nesse instante. Que dica você daria que pudesse ser contida no plano de governo de cada um deles para que a gente possa encaminhar solução para isso a partir do ano que vem? Paulo, na verdade é um conjunto de fatores, né? Não é uma solução apenas, mas algo que a gente tem sugerido até para o governo é realmente um investimento, como fez a Europa, como fez países como a Alemanha, o Reino Unido, onde investiram muito dentro do ensino médio no formato de escola técnica, de escola profissionalizante, para que dali saiam pessoas especialistas. Um especialista hoje ele pode ser formado com 2 anos de duração. É que a nossa cultura hoje ela é muito focada na graduação, na faculdade. E quando você pega exemplos como a Alemanha, que é referência mundial, você percebe que 50% hoje dos jovens vão para a escola técnica, vão para a escola profissionalizante. E os outros 50% tentam a academia, tentam a graduação. E isso tem surtido uma qualificação, um resultado dentro da indústria, dentro do comércio, do varejo local, que contribuiu muito com o desenvolvimento daquele país. Então a gente precisa ter um olhar para isso. E o grande desafio hoje é como atrair essas pessoas, como atrair para que elas possam ser capacitadas. Hoje existem muitos cursos gratuitos, mas você não consegue formar turma, não consegue formar. Então fica um questionamento. O assistencialismo é importante? Claro que é importante, mas junto com o assistencialismo poderia ter uma política pública que, atrelado a isso, a pessoa teria que passar por algum processo de qualificação para também prepará-la para o mercado de trabalho e não ficar refém aquele valor que hoje
cai na conta dela, hoje ajuda, mas amanhã existe a incerteza para o amanhã. Verdade, verdade. E olha, falar em oferta, eu estava vendo, aliás, eu até convidei para vir aqui virar nos próximos dias aqui, acho que na semana que vem, o reitor do Instituto do ITF. ITF? Aquele que veio, Júlio César, né? Fientec. É a antiga escola técnica. Todo muda mundo conhece. Toda hora, né? Se falar a antiga escola técnica, todo mundo conhece. Eu vi um processo seletivo. Hã? Alguém falou comigo aí? IFMT. IFMT. Que é FMT. E está com um processo seletivo, até foi por isso que eu o convidei, né? Tem muitas ofertas de cursos gratuitos. Rapaz, é muita coisa importante. Processo seletivo, estou até olhando aqui, ó, curso técnico, curso de graduação, cursos aqui também, curso técnico, que é um curso integrado ao ensino médio. Olha só. Então, mais iniciativa lá do IFMT, que poderia ser, né, multiplicada aí por outros setores aí, o próprio governo abraçar isso, o governo do estado, parcerias com os municípios, enfim. Opinião vai dar um tempinho só para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente retoma aqui esse bate-papo aqui com Fábio Granja, da CDL. Um instante só. O Opinião está de volta, foi breve, foi rápido, como eu falei. A gente entrevista nesta noite aqui o Fábio Granja, ele que está aqui em nome da nossa CDL. Fábio já foi diretor da CDL, agora é superintendente da nossa Câmara de Dirigentes Lojistas. O www.gazetadigital.com.br tem, nesse instante, alguns importantes destaques aí. A gente fala da pandemia, como sempre, né? Os números, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde. Para você ter uma ideia, nas últimas 24 horas aí, teve aí um jovem lá de Campinápolis, de 29 anos, e mais 2 pessoas que não resistiram às complicações da Covid, não é? E isso de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, que também divulgou o número de 825.771 contágios também até o momento. Desses aí, 805.697 casos. Nessas ocasiões aí, as pessoas que foram infectadas se recuperaram do vírus aí, não é? Mas, infelizmente, aí 15.188 pessoas não resistiram às complicações da Covid. Do painel também consta que as UTIs, a ocupação, tem aí o registro de 62,92%, as enfermarias com 7%. Um outro destaque aí, o vereador por Cuiabá, o Marcos Pacola, que é do Republicanos, voltou aí atrás no pedido de licença da Câmara Municipal, conforme havia anunciado na semana que passou. A desistência foi lida na sessão desta terça, dia 9. Pacola pediu a leitura do novo pedido, alegando que o de afastamento não teria sido comunicado na sessão passada e que ficará no parlamento para se defender do pedido de cassação por quebra de decoro parlamentar. É outro destaque que também está aí no Gazeta Digital. Que também tem esse destaque aí, ó, o dono da Havan, o velho da Havan, o empresário Luciano Hang, ele fez uma postagem criticando a guinada à esquerda por parte do senador Carlos Fávaro, do PSB, que firmou aliança com a Federação Brasil da Esperança, que é composta pelo PT, PV e PCdoB. De acordo com o noticiado pela reportagem, o senador participou da convenção da federação na noite da última sexta, dia 5. Na ocasião, Fávaro subiu ao palco, falou sobre a necessidade de mudanças na gestão federal e apoiou o ex-presidente Lula, do PT. A manifestação de Fávaro não passou despercebida da ala bolsonarista, da qual Hang faz parte. Em publicação na sua conta no Instagram, no início da noite de segunda-feira, dia 8, o empresário
postou um vídeo evidenciando mudança de postura do senador. No vídeo, Fávaro aparece fazendo um discurso para a campanha ao Senado em 2020 e, na segunda gravação, o então candidato diz estar alinhado politicamente com o presidente Bolsonaro do PL e também com o governador Mauro Mendes do União Brasil. Contudo, em um segundo momento do vídeo, Fávaro aparece no palco da convenção da federação e, no entanto, o senador disse que, abre aspas, o Brasil merece Lula, o estadista, fecha aspas. Além disso, o congressista ainda fez o L, que é o símbolo do comandante do PT, e ainda cantou junto com a multidão. Desafinado, mas cantou Carlos Baqueta Fávaro, que já é senador, né, e agora está apoiando o Lula. E o Hang, o velho da Havan, Lourenberg Alves, não perdeu tempo, utilizando muito bem as suas redes sociais para criticar aquilo que eu também já critiquei muito, e minha opinião muito se assemelha a que eu chamo de falta de coerência do Fávaro, mas ele foi de fato lá no dia 5, lá na convenção lá da federação e disse isso tudo que disse, e os bolsonaristas estão botando o dedo na ferida. O que você acha disso aí? Paulo, tem 3 observações que devem ser feitas. E vamos aos fatos. Veja, quando qualquer pessoa, e sobretudo um agente político e público, tomam uma decisão, vai ter apoiadores e vai ter quem o condena. Isso é coisa mais natural do mundo. E é bom que isso ocorra mesmo. Quer ver um exemplo? Quando o Carlos Fávaro deu a entrevista na TV Vila Real, em que ele foi muito claro, muito categórico, ocorreu uma nota de repúdio por parte de sindicatos do meio rural. Só que se nós somarmos o número de sindicatos, tem hoje, se não me falha a memória, 168 sindicatos. E apenas 15 sindicatos assinaram a nota de repúdio. Portanto, o índice percentual que chega mais ou menos a 10, 12% dos sindicatos. A imensa maioria não pronunciou e não assinou a nota. O que eu estou querendo chamar a atenção, amigo telespectador, que qualquer posição que alguém venha tomar, sempre haverá alguém que discorde. Isso é bom. Ainda que não seja a maioria. Um outro detalhe, vamos para os fatos. O discurso que o Carlos Fávaro está fazendo só a questão da infraestrutura no estado de Mato Grosso que favorece o agronegócio. E aí ele bate de frente com o presidente da República. E se nós olharmos os fatos, o senador tem razão. Na infraestrutura. Um outro ponto interessante, amigos, que é preciso a gente observar. O Carlos Fávaro não foi para a esquerda. Não cometamos esse erro gritante. O Carlos Fávaro nunca deixou de ser de direita. Ah, mas ele aproximou-se da federação. Por que ele aproximou da federação? Composta pelo PT, pelo PV e pelo PCdoB. Por 2 razões, aliás, 3 razões básicas. A primeira delas, lá no jantar, no primeiro semestre do ano que passou, ficou acertado que o Neri seria candidato ao Senado. E antes do Neri colocar-se como candidato ao Senado, o próprio Neri e o próprio PP, que é o partido do Neri, apoiou o Carlos Fávaro na candidatura ao Senado. Então o que ele está fazendo? Ele está retribuindo um favor eleitoral para o seu amigo Neri. Portanto, esse é o primeiro propósito do Carlos Fávaro, eleger o Neri a Senado. O segundo propósito, amigos, que não se deve perder de vista, nem ele e nem o Neri teve espaço dentro da chapa do governador Mauro Mendes. Teve um único caminho a tomar. E o terceiro, ele está visualizando a questão da infraestrutura que favorece o agronegócio,
no entender do Carlos Fávaro como senador, que, aliás, de acordo com a pesquisa publicada pelo Congresso Nacional, o Congresso em Foco, pelo radar do Congresso em Foco, Carlos Fávaro, entre os senadores, é o segundo senador que mais votou alinhado ao governo federal. E na bancada federal, ele é o terceiro que mais votou a favor de projetos do governo federal no Congresso Nacional. Ele, de acordo com a pesquisa, 94% dos projetos do governo no Senado, o Carlos Fávaro apoiou. Mas ele votou, não quer dizer que ele é apaixonado pelo governo federal. Ele votou porque ele viu que havia sentido naquelas propostas que estavam em tramitação. Esse negócio, só fazendo um contraponto aqui ao Lorenberg, lá no Mauro Mendes, quando ele esperava ter espaço lá e o Neri não teve espaço por conta do cenário atual. O cenário atual é que tem lá um candidato, que é inclusive do mesmo partido, do próprio presidente da República, que agora está apoiando o governador no seu projeto de reeleição. O que eu não entendo, ainda continuo com a mesma opinião e que muito se assemelha à do seu Luciano. A falta de coerência, e isso é o que eu estou dizendo. O Fávaro, há poucos dias antes de ir lá sentar com Lula, tirar fotinha com Lula, ele estava lá: Mauro, e aí? Você me quer ou você não me quer? E o Mauro falou: não, eu não posso te querer porque eu tenho já um compromisso com o Wellington. E o Mauro não é a Dona Flor com seus dois maridos, ele tem que optar por alguma situação, senão vira promiscuidade e vira bagunça até na cabeça do eleitor. Então, o que aconteceu? Ferido e querendo garantir seu lugar ao sol, Neri barra Fávaro, Fávaro barra Neri, foram lá ao aceno do Lula, que está carente, porque ele, aonde vai, está tendo dificuldades de se relacionar publicamente. Todo o apoio, ainda que não tivesse, ainda que ele estivesse bombando, o apoio é muito bem-vindo. Aí, lá no Mato Grosso, tem um cara que é um produtor, que agora é senador da República, e tem um senador, e tem um deputado federal lá que quer ser senador, que já foi ministro da Dilma, que estão querendo um apoio federal aqui, um lugar para ficar, não é? E a federação lá está feita, o PT com o PCdoB, com o PSOL e PV. Então, a impressão que fica, e a minha opinião é essa, que o Fávaro tinha aqui, nesse bolso aqui, um projeto, e nesse outro aqui, outro projeto. Plano A e plano B. Não deu certo com o Mauro, vamos para o Lula. E aqui com o Mauro ele tinha um discurso, esse discurso aqui, ó. Esse discurso aqui. E com o Lula, esse outro discurso aqui. Como esse aqui o Mauro não quis, ele rasgou. Esse aqui é o discurso agora. É o L, é Lula lá, é rodovia, que aliás ele tem razão quando fala das rodovias que o governo atual não mostrou aqui, não esteve presente, não é? Com o Tarcísio, só aquela textinho da 163 lá, ligando para Pará. Mas eu acho que ainda foi pouco ainda. Mesmo assim, coerência é algo que você deve manter, na política principalmente. E o seu Fávaro, na minha opinião, essa já é uma opinião muito pessoal mesmo, ele já nasceu velho na política, porque ele já começou fazendo esse tipo de situação que a política, como diria Leonel Brizola, não suporta. A política gosta da traição, mas odeia os traidores. É o que está acontecendo no caso dele com o Mauro Mendes, por exemplo, né? Que dizia uma coisa, agora já está. E ele não tem nada a perder, nada a ganhar. O Neri, sim, porque o Fávaro tem mais 4 anos, 5, está na metade do seu mandato como senador. É a minha opinião somente, viu, Lorenberg? Não é nada. Mas assim, só para deixar o meu posicionamento sobre isso aí, sobre essa coisa que me enoja particularmente, que ainda haja na política. Na minha opinião, nasceu velho. E não estou nem falando do que ele fez lá, no caso, com a Selma Arruda lá, que cometeu erro também, mas assim, esse negócio agora é o olho grande que cresceu, né? Mas acabou. E falo mais, eles tendem a ter um
problemão aí no final desse pleito eleitoral aí. Eles que eu falo, Neri e Flávaro e Neri. Podemos continuar aqui? Você manda, meu amigo. Continuar aqui porque quem está conosco aqui ainda não falou neste bloco, né? A gente garra na conversa do Lorenberg falando nas coisas, aí eu quero falar também aqui, aí eu não vou colocar ele nessa fogueira aqui não, para falar de política, a menos que ele queira. O Fábio Grande. Fábio, falar em governo federal, pai, nós de ver que o índice de preço ao consumidor amplo mostrou uma deflação no mês de julho. O Lorenberg está falando da questão aqui da pobreza, né? E nós falávamos também da questão do índice de desemprego, que Mato Grosso está como o segundo nesse índice, né? Segunda menor taxa de desemprego. E esse índice, então, e a previsão do Paulo Guedes, mais uma vez, é que para agosto que se repita, não é? Isso deve deve melhorar ainda mais o cenário, ou não? Sim, isso melhora. Isso tem muito a ver também com a redução que tivemos aí no preço da gasolina, do combustível, do óleo diesel, que acaba refletindo diretamente no preço de venda de produtos e serviços, né? A logística no país hoje ela é via terrestre. Quando você aumenta o combustível, você acaba impactando em todas as coisas. Até quando a gente estava conversando no bloco anterior da geração de empregos, né? A gente está tendo a geração de empregos, mais pessoas que estavam desempregadas estão tendo a oportunidade de ter uma renda novamente, mas é claro, o poder de compra, a capacidade de pagamento das pessoas, principalmente nesse período da pandemia para cá, reduziu de forma significativa devido ao aumento da inflação. Quando você vê uma deflação como essa que ocorreu nesse mês e se tem a tendência para o próximo mês, isso é um pinguzinho ali que ajuda a devolver aí um pouco dessa renda, um pouco dessa capacidade de pagamento. Por isso que a gente até falou, será que não está na hora de ter uma política pública que possa reduzir os impostos e incentivar o consumo? Porque aí você está dando a força, você está dando a capacidade, melhorando a capacidade de pagamento das pessoas. E num cenário onde você recebe só para ter o básico, a gente sabe que isso não reflete de forma positiva na economia como um todo, pois você vai estar beneficiando apenas alguns setores, como quais? Supermercados, aqueles de necessidades especiais, ou necessidades essenciais. E a economia não move apenas através de um setor, ela precisa estar com todos ali tendo oportunidades de melhoria. Lorenberg. Superintendente, mais uma vez eu vou apelar para a sua reflexão. Veja, há muito tempo, mas há muito tempo, desde quando eu estava no ensino fundamental, eu vejo falarem o mesmo discurso, e esse discurso foi reforçado agora. Falta mão de obra qualificada. Há 3 meses eu frequentei o ensino fundamental. Tinha o mesmo discurso. Frequentou como aluno? Como aluno? O ensino fundamental já falavam no Brasil que falta qualificação da mão de obra. Hoje é mais frequente ainda a falta de qualificação da mão de obra, por isso que tem um monte de gente desempregada. Mas, por outro lado, se nós mudarmos a face da moeda, nós vamos encontrar um outro detalhe. É muito frequente os estudos científicos e estatísticos dizendo que o profissional muito qualificado também não tem emprego. Recentemente, eu peguei uma matéria da Folha de São Paulo, trazendo exatamente esse detalhe, onde um senhor jovem, com 2 PhDs, prestava serviços públicos, serviços mesmo, serviços em órgãos, limpeza, porque não tinha emprego para ele. Ele tinha 2 pós-doutorados em química. E ele pegou esse emprego para não passar fome, ele pegou esse emprego, esperando abrir uma vaga para um outro pós-doutorado na Europa. O que eu estou chamando a atenção, veja, eu tenho um discurso que falta
mão de obra qualificada para ocupar os postos que supostamente se tem. Mas, por outro lado, o profissional altamente qualificado também não está achando emprego. Não há essa aritmética está batendo, superintendente. Então, estou provocando mesmo a sua inteligência, a sua sabedoria, para a gente entender bem essa aritmética. O que não tem qualificação nenhuma não tem emprego. Mas o que tem muita qualificação também não tem emprego. E aí, como ficamos? E aí, como é que ficamos? Eu esperava uma pergunta mais curta, mas como o Lorenberg contextualizou, e muito bem, por sinal, eu achei excelente, então isso requer também uma resposta mais detalhada. Então não dá tempo nesse bloco, vamos rapidinho para o intervalo comercial e o Fábio Granja volta respondendo a essa provocação aritmética aqui do professor Lorenberg Alves. Um instante só. Olha, a opinião está de volta, o terceiro bloco, o tempo está voando hoje, não é? E o Fábio Granja está aqui com a gente e vai responder nesse instante àquilo que perguntou o professor Lorenberg de forma muito contextualizada. Entendeu? Ele tem que repetir. Pelo menos uma síntese. Entendeu, né? Entendi. A provocação. O Lorenberg sempre é dono das provocações aqui. E aí, Fábio Granja? Ótima observação do professor. O que eu comento muito, né? Claro, existe uma responsabilidade hoje do setor público, existe uma responsabilidade do setor privado e fica uma reflexão, né? As políticas públicas hoje, né, acompanharam desde o tempo do senhor, né, que passou por todo esse processo, desde aquela época que falava de mão de obra qualificada. As políticas públicas, elas acompanharam a evolução da população? É um questionamento. Será que elas estão sendo direcionadas de forma correta? Hoje, um pós-doutorando como esse, em Química, qual é o incentivo dele hoje dentro de um mercado dessa área que ele se formou? Ele deveria estar numa indústria? Então, assim, fica esse questionamento. Nós temos indústrias hoje, um incentivo para termos indústrias no Brasil que possam ter um profissional como esse ali dentro? Hoje a gente enxerga muito o quê? Parece que nós estamos nivelados para baixo. Existem, cada vez as pessoas estão sendo niveladas para baixo, cada vez estão ficando mais dependentes de assistencialismo, desse cenário. Ao invés de investir em assistencialismo, a gente não deveria ter políticas públicas que possa educar melhor a população para uma fase adulta, começando lá desde a criança? Eu sempre falo, quem de nós, lá na infância, fomos ensinados a planejar, a ter uma vida financeira pessoal de forma planejada? Quem de nós fomos incentivados a sermos investidores? Nós fomos educados para isso? Não. Nós não somos preparados para isso. É sempre nivelando para baixo. O sentimento que fica, me desculpa, agora até em termos de desabafo, não é nem o Fábio pela CDL falando, mas o sentimento que fica é quanto mais nós deixarmos as pessoas reféns do assistencialismo, mais estaremos olhando para o eu, visando um cargo público, visando uma dependência, que essas pessoas vão voltar para você em troca de uma cesta básica, em troca disso. Agora, se a gente avalia o país numa evolução, eu quero transformar o Brasil num polo industrial, eu quero transformar o Brasil num polo científico, eu quero evoluir, eu preciso capacitar. Eu preciso dar oportunidade para as pessoas, eu preciso deixá-las menos reféns do assistencialismo, eu preciso orientar e ensinar mais. Só que esse é um problema crônico no nosso país, que a cada ano que passa, que a cada gestão que passa, a gente percebe não uma evolução, a gente percebe as pessoas cada vez mais ficando reféns. Então, assim, é uma reflexão que a gente precisa ter, porque hoje a gente tem o intelectual, mas nós temos o nível que está lá embaixo. E existe um vazio aqui no meio. Hoje a maioria das vagas de trabalho que existem são de técnicos. São técnicos, seja um técnico de contabilidade, um técnico administrativo, um técnico operacional de caixa, um técnico que entende hoje de mídias sociais, de redes sociais, mas tem esse vazio e está cada vez mais difícil encontrar essas pessoas. Final do ano de 2021, que a gente sempre tem os empregos temporários, foram muitas as empresas que não conseguiram preencher as vagas.
seja para um vendedor, seja para um caixa. Por quê? Porque muitas delas preferiram estar recebendo R$600, o assistencialismo, do que ir lá trabalhar, aprender a ter responsabilidades, aprender a lidar com essa vida financeira e serem preparadas para uma formação principalmente adulta. Então a gente precisa rever isso. Existe sim, vamos olhar para o setor privado, né? Existe uma cultura nossa de que investir num profissional dentro da minha empresa, pelo menos existia e sempre foi muito forte, era um risco muito grande porque o concorrente ia lá e ia pegar ele. Olha o pensamento. Pelo contrário, nós deveríamos investir, todos investir. Porque se eu perco um profissional aqui, eu vou ter um profissional bom do outro lado para buscar também. Mas hoje, infelizmente, a gente envolve uma estrutura, né, que às vezes foge do nosso alcance, mas se a gente não nos unirmos e termos um propósito de uma construção realmente que visa o desenvolvimento, a gente vai continuar patinando e continuar nesse declínio que vem acontecendo ano após ano. Eu quero mandar um abraço aqui pro seu Alfredo? É Alfredo, lá do CPA 4. Eu vi que ele mandou aqui para mim aqui num grupo no qual eu estou, no WhatsApp aqui, mandou, disse que está assistindo aqui ao programa, né? E também para Luzinete, lá do Dom Aquino, também está assistindo ao programa Opinião. Mandou até fotinho aqui e tal. E obrigado pelo carinho da companhia de vocês aí. Mandar um abraço para o meu amigo Alain Mesquita, jornalista dos bons de política aqui na capital, aqui no estado de Mato Grosso. O Alain Mesquita, ele fez uma matéria que está até nesse momento, né, que inclusive está nesse momento, foi postada há pouco no Gazeta Digital, que é o www.gazetadigital, que é essa aí, ó. O prefeito Emanuel Pinheiro, do MDB, anunciou que vai se licenciar de suas atividades lá na Prefeitura de Cuiabá a partir da próxima segunda-feira, dia 15, para coordenar a campanha da primeira-dama Márcia Pinheiro, do PV, na disputa ao governo do estado de Mato Grosso nas eleições deste ano. Então está aí a notícia. O Emanuel deve ficar aí afastado por 45 dias e nesse período o Estopa deve assumir a condição aí. O Estopa que é vice, além de ser vice-prefeito, é também secretário de obras e é presidente do PV aqui no estado de Mato Grosso. Está aí, ó, no Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Aliás, o Emanuel deve vir aqui nos próximos dias também, já como coordenador dessa campanha aí da caríssima Márcia Pinheiro, que agora é candidata ao governo de Mato Grosso. O Fábio Granja, se ainda não é, são 8h20, se ainda não é pai, e daqui a pouco vai ser pai, porque a esposa dele está grávida, né? Segundo ele está com um barrigão enorme, e é o menino que vem aí, um flamenguista. Flamenguista? Não, né? São Paulino. São Paulino. Perfeito. Fábio, primeiramente parabéns, vai chegar o rebento, a gente chamava antigamente como rebento, vai chegar o Pimpolho aí, o seu filho, primeiro, né? Primeiro. Série de... João Pedro. João Pedro? João Pedro. Nome forte. Dia dos Pais, chegando, como é que está aí a perspectiva para essa data, que eu até já procurei saber qual que era mais forte, se era Dia das Mães, se era Dia dos Pais. Ele disse que de longe Dia das Mães, mas Dia dos Pais, a expectativa parece ser boa, ou não? Como é que está aí, como é que estão os preparativos aí? Olha, nós fizemos uma pesquisa de mercado, né? Dia dos Pais é uma das principais datas, ela fica sempre entre a quinta e a sexta, com maior volume de vendas aí por parte do comércio. Porque Natal ninguém bate, né? Não. Vem o Natal, depois tem Dia das Mães, nós temos Dia dos Namorados, né? Temos Dia das Crianças e aí vem ali o Dia dos Pais. Pela pesquisa que nós fizemos, nós teremos um número maior de pessoas que estarão indo às compras. O ticket médio de compra, ela saiu de R$ 195 para R$ 261 do ano de 2021 para 2022. Quanto? Esse número aqui? Como é que de 195 para 261. Então é um aumento aí significativo. E quando a gente analisa, né,
inflação, a gente analisa aí o volume de pessoas, a quantidade de presentes, nós estamos estimando um crescimento próximo de 18% quando a gente compara com 2021. Olhando esse número, se a gente conseguir atingir, ele vai ficar muito no patamar de 2019, o que é um número importante. É claro que é um momento diferente, né, que nós estamos vivenciando. Retomada, né? Se a gente olhar 2019, a gente vinha numa linha crescente. A nossa expectativa na época para 2020 era saímos da crise, né? Aí vem a pandemia e na verdade entramos em outra. Mas é algo que realmente nos devolve, nos dá boas perspectivas para o segundo semestre. E a gente estamos preparados, o comércio está preparado, renovou o seu estoque. Dia dos Pais, assim como o Dia das Mães, possibilita uma variedade extensa ali de presentes, então isso beneficia várias atividades empresariais, né? Até mesmo o setor ali de serviços, bares, restaurantes. Então, assim, é uma grande possibilidade fomentar aí, movimentar o nosso comércio local. Previsão de 18% de crescimento. 18% comparando com 2021. Que é um bom número, né? Porque considerando que esse processo pós-pandemia, essa dificuldade que houve aí, e aí aquele pessoal, isso deve puxar também a geração de emprego, né? Quer dizer, puxa, né? Acaba dando mais oportunidades. Aumentando o volume de vendas, né? Aumenta. Então, assim, o trabalho nosso hoje, a gente fala muito ali da CDL, até eu vou dizer o nosso propósito lá da CDL, que é, a CDL são mais de 2.000 pelo Brasil, mas olhando por Cuiabá, nós temos um propósito, que é unir forças para transformar Cuiabá no melhor lugar para empreender e morar. E a gente acredita que para acontecer isso, a gente precisa valorizar o comércio local, gerar oportunidades, gerar emprego, gerar renda. Então, datas como essa, a gente procura preparar o comércio, orientar e incentivar pelo consumo local. Professor Lorenberg, a última pergunta. Mas muito rapidamente, é uma outra reflexão. Veja, você falou preparar Cuiabá, um local melhor para se morar. E o centro, chamado centro histórico, está faltando o que ali, superintendente? Porque eu me lembro de que houve uma época em que o centro era o pulsar da cidade. Hoje não mais. Claro, naturalmente, estendeu para outros lugares da cidade e aquele centro vai morrendo, vai ficando acanhado. O que fazer? Olha, professor, que desafio esse, né? A gente vem tentando, vem trabalhando, tanto na esfera do município, junto com prefeitura, instituições como a UFMT fez um trabalho maravilhoso lá para que a gente possa revitalizar esse centro. E quando a gente fala em revitalização, passa por vários aspectos, né? A gente está falando em estacionamento, a gente está falando em melhoria daquelas fiações, nós estamos falando em segurança. Então, assim, o próprio comércio, hoje, o que a gente percebe? O cuiabano gosta muito de ir ao centro, mas você não encontra vagas para poder estacionar o veículo. É uma dificuldade imensa. Então, a gente tem trabalhado muito, tem cobrado, tem apresentado propostas para que não deixe o centro morrer. Na pesquisa agora, Dia dos Pais, apareceu lá com 38% a preferência por shoppings, mas 31% ainda a preferência pela região central de Cuiabá. Então, enquanto ainda tem esse percentual, a gente precisa deixar o centro mais vivo. E quando a gente fala em deixá-lo mais vivo, olhando também Cuiabá, uma cidade quente durante o dia, a gente tem que deixar aquela noite ali, revitalizar de um aspecto que possa gerar fluxo de pessoas também no horário noturno. Tomara que a gente consiga esse caminho aí para fortalecer cada vez mais o comércio no centro. Eu gosto muito de ir ao centro, gosto mesmo. Mas é calor, é quente, tem fator de segurança também, não é? Agora a gente vê mais a polícia militar andando ali, de bike, até de cavalo. Fábio Granja, obrigado demais. Então você que não comprou seu presente pro Dia dos Pais, inclusive meus 2 filhos lá em casa, né? Não comprou, dá tempo ainda de comprar. O Fábio já ganhou o presente dele, que é o João Pedro Granja, está chegando aí, se já não chegou, não é? Obrigado aí, viu, Fábio, por ter vindo mais uma vez aqui. Esse espaço continua a postos para bem informar, inclusive as coisas da nossa CDL.
Obrigado, Paulo, professor, a todos que nos assistem. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Realmente, meu grande presente Dia dos Pais, primeiro Dia dos Pais, né, tendo essa oportunidade. Estamos ali, qualquer dia agora, qualquer hora pode chegar o João Pedro. E dizer a todos, né, vão lá, comprem, valorizem o comércio local. É uma forma da gente fomentar aqui e gerar mais oportunidades para as pessoas. Uma boa noite a todos. Paulo, muito obrigado. Boa noite. E bem-vindo aqui ao Clube dos Babões, né? Ser pai é uma coisa imensurável, inenarrável ser pai. Parabéns aos pais que estão aqui na técnica, aqui ao Boca, ao Pedro, a Caroline e a turma que é pai também ali, que o Rômulo, não é? E, enfim, ao Lorenberg, que é pai. Ao Gerson também. O Gerson tem uns 5, um só, ele falou. Até amanhã. Até amanhã. Amanhã com Mauro Nazarete, secretária de Estado de Meio Ambiente, às 7h30 da noite. Fica bem, fica com Deus também.